Bom dia, meus irmãos, que a graça, o amor do nosso Senhor Jesus Cristo seja sobre a vida de vocês, que vocês estejam em paz, tranquilos, que a sua família esteja bem, que no nome de Jesus, nesta manhã, onde vamos adorar o nome do Senhor, realmente o Espírito Santo fale ao teu coração, ministre na tua vida tudo aquilo que Ele desejar, que a cada cântico, a cada palavra de oração, a cada momento da pregação e também da ceia do Senhor, o Espírito Santo alimente a tua vida espiritualmente, em nome de Jesus. Mas antes, nós já vamos iniciar lendo a palavra de Deus para edificar o nosso coração. Salmo 78, do versículo 1 ao 7, a palavra de Deus diz assim: Meu povo, escute o meu ensino e preste atenção no que estou dizendo. Pois falarei com vocês por meio de provérbios e explicarei os segredos do passado. São coisas que ouvimos e aprendemos, coisas que os nossos antepassados nos contaram. Não as esconderemos dos nossos filhos, mas falaremos aos nossos descendentes a respeito do poder de Deus, o Senhor, e dos seus feitos poderosos e das coisas maravilhosas que Ele fez. O Senhor deu leis ao povo de Israel e mandamentos aos descendentes de Jacó. Ordenou aos nossos antepassados que ensinassem as suas leis aos seus filhos, para que os seus descendentes as aprendessem, e eles, por sua vez, as ensinassem aos seus filhos. Assim, eles também porão a sua confiança em Deus, não esquecerão o que Ele fez e obedecerão sempre aos seus mandamentos. Amém. Meus irmãos, esse texto, o povo de Deus é chamado a escutar e a prestar atenção naquilo que Deus fez e naquilo que Deus disse para que eles fizessem. Na verdade, o ensinamento desse salmo chama o povo para aprender, para ouvir coisas importantes. São duas coisas principais desse salmo. A primeira é que o povo deveria sempre ouvir e aprender sobre quem Deus é. No versículo 4 fala que Deus, Ele é um Deus poderoso, um Deus maravilhoso, que faz maravilhas no meio do seu povo. Quando nós nos lembramos que Deus é poderoso, que Deus é maravilhoso, então nós passamos a confiar em Deus mais ainda e obedecer à lei de Deus. Também no Salmo, no versículo 5, fala que Deus deu leis aos seus antepassados, que Deus deu mandamentos aos descendentes de Jacó. Ou seja, Deus deixou mandamentos para o seu povo e nós que somos o povo de Deus também temos mandamentos. Ou seja, Deus deixou aquilo que Ele deseja que nós façamos para que nós aprendêssemos e assim o obedecêssemos. Então, quando a gente sabe quem Deus é e o que Deus quer para nós, nós andamos num caminho correto, o caminho que o Senhor deseja, o caminho que nosso Senhor Jesus Cristo trilhou aqui na terra e deu para que os seus descendentes também trilhassem. Por isso, nessa manhã eu quero te lembrar que Deus é maravilhoso, que Deus é poderoso. Eu quero te lembrar que Deus deseja que você ande no caminho dEle, conforme a vontade dEle. Para isso, você precisa se edificar cada dia, estar mais perto dEle, junto dEle, confiando nele. Por isso, nesse momento de culto, de adoração, que o teu coração se aproxime do coração de Deus e você possa realmente sentir esse Deus e perceber Deus junto de você. Para isso, nós vamos orar, pedindo que Deus edifique o nosso coração durante todos os trabalhos desta manhã. Oremos em nome de Jesus. Senhor Jesus, muito obrigado. Obrigado porque o Senhor nos salvou, nos deu uma nova vida. Porque o Senhor nos dá a condição de ler um salmo como esse e trazer à nossa mente, ao nosso coração, a certeza de que Deus é poderoso, maravilhoso e que faz grandes e maravilhosas coisas na vida do seu povo. Também trazer à nossa mente que os mandamentos do Senhor são postos para que cumpramos, para que vivamos através dos mandamentos do Senhor.
queremos andar fiéis, obedientes na Tua vontade. Por isso, permita, Senhor, que cada dia nós cheguemos mais perto do Senhor, o amemos mais e façamos aquilo que o Senhor de fato deseja. Nós pedimos Tua graça sobre todos os trabalhos deste dia, sobre o grupo de louvor, sobre a pregação, sobre a ceia do Senhor, que possamos sentir Tua presença em cada um desses atos, mesmo não estando juntos fisicamente, mas estando com o Senhor em nossas casas, Pai. É o que nós te pedimos, é o que eu te peço pela Tua igreja reunida esta manhã em suas casas, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Que Deus te abençoe, te fortaleça, que você possa honrá-lo com toda a glória que Ele merece, com toda a honra que Ele merece, através dos cânticos. Vamos então cantar ao nosso Senhor. O texto que eu vou ler hoje se encontra em Isaías 12 e diz assim: Deus é a minha salvação. Terei confiança e não temerei. O Senhor, sim, o Senhor é a minha força e o meu cântico. Ele é a minha salvação. Com alegria vocês tirarão água das fontes da salvação. Naquele dia vocês dirão: louve ao Senhor, invoquem o seu nome, anunciem entre as nações os seus feitos e façam-nas saber que o seu nome é exaltado. Cantem louvores ao Senhor, pois Ele tem feito coisas gloriosas, sejam elas conhecidas em todo o mundo. Gritem bem alto e cantem de alegria, habitantes de Sião, pois grande é o Santo de Israel no meio de vocês. Grande é o nosso Deus e é indigno de ser louvado. Ele é merecedor de toda honra e de toda glória. Vamos louvar ao nosso Deus. Para que eu
o dono da minha vida, Senhor do meu viver, meu Deus. É graça, Senhor, teu eterno favor. Preso eu estou por teus laços de amor. É graça, Senhor, teu eterno favor. Preso eu estou por teus laços de amor, Jesus, grande é o Senhor, digno de louvor, na cidade do nosso Deus, seu santo monte, alegria de toda a grande é o Senhor em quem nós temos a vitória, e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos.
Querido Deus, em nome de Jesus, oramos pelo pastor Moura, que o Senhor possa iluminar cada palavra, Pai. Que Ele possa nos ensinar a Tua palavra, que o Senhor seja glorificado, Pai. Abençoa o Teu servo em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, eu vou aproveitar esse espaço antes da pregação para lembrar vocês a respeito do aviso sobre os grupos pequenos online. O Conselho orou e achou interessante a gente tentar fazer alguns grupos online, por isso nós estamos tentando montar e colocar grupos de segunda a sexta, a cada 15 dias. Esses grupos vão demorar de 40 a 50 minutos e o que vai ser feito nesse grupo é conversar uns com os outros no primeiro momento, fazer o seu pedido de oração e também receber uma palavra e uma oração de alguém do conselho. Por isso eu preciso que você mande até hoje às 18 horas o aviso de que você vai participar, qual dia você vai participar, e até se você tiver alguma dificuldade, você manda para mim. Se você tiver dificuldade na questão tecnológica, eu tento ajudar, eu andei estudando alguma coisa, eu te oriento, mas seria muito importante de você dar a sua comunicação a respeito do dia, para que você entre, para que você converse e veja o seu irmão e possa ter um tempo de oração, tá bom? Eu aguardo, conto com vocês para esse movimento dar certo. Neste momento, irmãos, nós vamos iniciar o nosso tempo de meditação da Palavra de Deus. Vamos, nesse momento, edificar o nosso coração através do sermão. E eu tenho a alegria de poder pregar a Palavra de Deus nesse momento para vocês, principalmente pelo tema que eu quero colocar para esse próximo mês e quem sabe até o mês de outubro, onde nós vamos conversar sobre um tema que há um tempo atrás eu li um livro, esse livro me veio ao coração e eu falei, um dia eu quero conversar sobre ensinamentos deste livro, extraído deste livro, e que é esse daqui, trouxe para vocês verem, O que Jesus espera de seus seguidores. É um livro de John Piper. Esse livro eu ganhei da minha querida irmã Maria Emília Oliveira, e também porque foi ela que traduziu este livro, fez a tradução, e uma bela tradução, um livro muito importante, me ajudou muito, porque ele trata sobre os ensinamentos de Jesus, e John Piper, ele ajunta em os vários ensinamentos, como se fossem os mandamentos de Jesus para a vida dos seus seguidores, dos cristãos. E ele vai relacionando esses mandamentos e vai ensinando as coisas preciosas que um cristão precisa se lembrar ao longo da sua vida, da sua caminhada. E eu quero, nesses próximos 2 meses, lembrar a vocês sobre algumas coisas que é preciso guardar no coração. Em todo o tempo da vida cristã, principalmente em tempos de crise, e como temos vivido esse tempo de pandemia, nós não podemos nos esquecer daquilo que o Senhor deseja para cada um de nós como seguidores dele. Por isso eu quero te ajudar a se lembrar daquilo que Cristo espera de você em todo o tempo como um cristão. E o tema que eu quero trazer hoje para vocês, um dos desejos do coração de Jesus para os seus seguidores, é o seguinte: ame a Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento e de todas as suas forças. É sobre amar a Deus acima de todas as coisas. É sobre amar a Deus de forma completa, de forma integral. É um tema que desafia a amarmos a Deus acima de toda e qualquer desejo que tenhamos em nosso coração. Colocar Deus em primeiro lugar. O texto que eu quero que vocês escutem para a gente meditar está em Marcos, capítulo 12, versículo 29 a 30. Diz assim: Jesus respondeu: é este, escute, povo de Israel.
O Senhor nosso Deus é o único Senhor. Ame o Senhor, o seu Deus, com todo o coração, com toda a alma, com toda a sua mente e com todas as suas forças. Amém. Que Deus fale ao nosso coração. Esse é um texto precioso que Jesus Cristo falou quando esteve aqui na terra, onde ele desafia as pessoas a amarem a Deus de uma forma profunda e uma forma completa, de uma forma integral. Porém, Jesus ele aqui diz que o nosso amor por Deus deve atingir o nosso coração, deve vir do nosso coração, deve vir da nossa alma, dos nossos desejos, deve vir da nossa mente, do nosso entendimento e deve vir também da nossa força, da nossa condição de servi-lo. Irmãos, amar a Deus deve ser um amor completo, integral, acima de tudo. Esse é um dos desejos de Jesus Cristo. Jesus, quando ele vem à Terra, ele vive esse amor de uma forma integral. Ele ama profundamente a Deus aqui na Terra, obedecendo, fazendo tudo que Deus lhe mandou fazer, tudo que Deus desejava, Jesus realizava, inclusive, vocês sabem, entregar sua vida por amor de nós, ir até a última consequência dos sofrimentos de um ser humano, para que nós pudéssemos ter a vida eterna. Isso tudo ele fez por amor a Deus e também, obviamente, por amor a nós. Mas Jesus Cristo, ele não veio só para demonstrar o amor que ele tinha por Deus, mas ele veio para nos ensinar a amar a Deus também de uma forma completa, de uma forma profunda e intensa, com o coração, com a alma, com o entendimento e com as nossas forças. Por isso, o desafio hoje é que nós possamos realizar esse desejo de Jesus constantemente. Se nós já estamos realizando, continuar firme nesse desafio. Se porventura alguém que não está conseguindo viver esse amor profundo com Deus de forma completa e integral, aprender a viver desse jeito. Deus, ele ama os seres humanos. E ele deseja que os seres humanos também respondam ao seu amor com amor. É interessante, irmãos, que para amar a Deus, segundo John Piper, no livro que eu lhes falei, ele diz que é preciso conhecer a Deus. Ao momento que a gente vai conhecendo a Deus, descobrindo quem Deus é, o nosso amor por Ele vai aumentando cada vez mais. Por isso, o conhecer a Deus gera amor por Ele, nos faz nos apaixonarmos por Deus e dedicarmos toda a nossa vida de forma completa a Deus. Por exemplo, vejam, quando conhecemos a Deus como nosso Criador, nós descobrimos que nós só existimos, só estamos aqui porque Deus criou o universo, porque Deus criou a Terra, porque Deus nos criou. E isso nos faz agradecer a Deus e amá-lo mais e mais por isso. Interessante que Deus não só criou, mas Deus é o sustentador de tudo. Quando descobrimos que Deus sustenta todas as coisas, que Deus cuida de tudo e que o mundo só não se destrói, só não se acaba porque Deus o está sustentando para o tempo de Deus, conforme a vontade de Deus, então nós aumentamos o nosso amor por Deus. Deus é aquele que cuida, que providencia todas as coisas para nós. Como John Piper mesmo cita, Deus sustenta os passarinhos, Deus sustenta todos os seres vivos. É Deus que faz isso e não tem como não amar um Deus como esse. Por exemplo, Deus é o poderoso acima de todas as coisas, é o mais justo, Deus é o mais amoroso, Deus tem compaixão, Deus se apresenta como um pai amoroso dos seus filhos. Por isso, conforme a gente vai conhecendo Deus, a gente vai amando mais a Deus. Por que nós precisamos conhecer a Deus? Porque o ser humano se distanciou de Deus.
Lá na criação, quando Deus criou o ser humano para viver junto dele, se relacionando com ele, o ser humano, infelizmente, foi enganado pelo pecado. E caindo no pecado, ele acabou deixando Deus de lado, se afastando de Deus, melhor dizendo. E com esse afastamento, ele começou a se esquecer de quem Deus era e começou a se envolver com outros deuses, com outras coisas, e esqueceu o principal motivo da existência humana. Como diz o catecismo, o ser humano foi criado para adorar a Deus, para gozá-lo para sempre, para estar honrando o nome de Deus, para a glória de Deus que o ser humano foi criado. Mas ele se esqueceu de Deus, então ele não consegue amar a Deus com toda a sua força. Por isso, quando Jesus Cristo vem ao mundo, Jesus, ele vem e revela quem é Deus, ele mostra quem é Deus. Porque Jesus, irmãos, tinha a intenção de mostrar que ele amava Deus, por isso ele era o exemplo de amor por Deus, mas também mostrar o caminho para amar a Deus. E o caminho para amar a Deus é amando o nosso Senhor Jesus Cristo, é aceitando o nosso Senhor Jesus Cristo. Vejam o que Jesus Cristo disse no Evangelho de João, no capítulo 14, versículo 7 a 9. Jesus Cristo disse assim: agora que vocês me conhecem, conhecerão também o meu Pai. E desde agora vocês o conhecem e o têm visto. Filipe disse a Jesus: Senhor, mostra-nos o Pai, e assim não precisaremos de mais nada. Jesus respondeu: faz tanto tempo que estou com vocês, Filipe, e você ainda não me conhece? Quem me vê, vê também o Pai. Porque é que você diz: mostra-nos o Pai. Veja, irmãos, que Jesus Cristo diz: quem me conhece, conhece ao Pai. Em outras palavras, quem me aceita, quem se entrega a mim, quem vem a mim, eu, Jesus Cristo, revelo o Pai para ele, porque eu e o Pai somos um. Jesus é um com o Pai. Por isso, Jesus Cristo, ele veio ao mundo para revelar Deus à humanidade, para que a humanidade possa retornar a Deus, e retornando a Deus, ela conheça Deus e passe a amar a Deus com toda a sua vida. Por isso, conhecer Jesus é o caminho para conhecer a Deus e amar a Deus profundamente. Ninguém pode dizer que ama a Deus se antes não amar o nosso Senhor Jesus Cristo. Rejeitar Jesus é rejeitar a Deus. Lembre-se disso. Portanto, irmãos, John Piper, ele na hora que ele está dando esses ensinamentos preciosos que eu estou repassando para vocês, a partir dessa ideia de que o que Cristo deseja para nós, ele diz que precisamos amar Jesus com todo o nosso coração, com toda a nossa alma, com todo o nosso entendimento e com toda a nossa força. Eu queria rapidamente colocar o que seria essas 4 formas de amar a Deus. Amar a Deus de todo o coração significa o seu centro, o seu ser totalmente dedicado a Deus. Essa é a ideia judaica. Quando fala aqui coração, ele está falando do ser interior, de todo o seu interior pertencer ao amor, amar a Deus, se entregar a Deus. É isso que Jesus Cristo está dizendo. Dentro de você não pode caber nada mais a não ser Deus e o amor por Ele. Você não pode colocar amor por nenhuma outra coisa no seu interior a não ser amor por Deus. Nem pelo dinheiro, nem pela família, nem por outros deuses. Nada pode ocupar o centro do teu amor. Você ama primeiramente a Deus. E, na verdade, depois você vai amar a sua família, amar as coisas que merecem ser amadas. Mas Deus tem que ocupar. Quando coloca a ideia de todo o coração, é isso. O seu centro tem que pertencer a Deus. Também,
ele fala assim, amar com toda a sua alma. A alma está ligada ao nosso desejo, às nossas vontades. Então significa que todo o seu desejo e vontade deve ser guiada por um amor a Deus. Você não pode desejar nada sem antes saber o que Deus, através do amor que você tem por Ele, deseja para você. Quando você ama a Deus com toda a sua alma, você não deseja nada além do que aquilo que Deus deseja para a sua vida. Portanto, você se dispõe a fazer apenas o que Deus quer, andar conforme a vontade de Deus e nunca conforme a sua própria vontade. Por isso, meus irmãos, lembrem-se disso. Antes de desejar alguma coisa, você se lembra que você deve amar a Deus com toda a sua alma. E assim você passa a desejar o que Deus quer. E com certeza o que Deus quer é o melhor para nós. É o que devemos de fato desejar. Jesus diz também, ame a Deus com todo o entendimento ou com toda a sua mente. O que significa isso? Que tudo que estiver na nossa mente tem que estar também debaixo de uma perspectiva do amor de Deus. Nós não podemos conservar em nossa mente nada que possa ofender o amor de Deus. Portanto, é preciso tomar muito cuidado com aquilo que pensamos, com aquilo que ficamos colocando dentro do nosso conhecimento. Há muitas coisas ruins, inclusive, nesse tempo de pandemia, onde as pessoas estão voltadas para a internet. Há muita coisa que não presta na internet. Há muita coisa boa, mas há muita coisa que não devemos nem ter contato com isso. Por isso devemos nos limpar a cada dia, limpar a nossa mente e colocar somente as coisas boas. Ocupar na nossa mente somente com salmos, hinos, palavras de bênção, alegria, coisas boas. Quando Jesus Cristo fala, ame a Deus de toda a sua mente, todo o seu entendimento, dedique a sua mente para conhecer Deus, para buscar Deus, para ler as Escrituras, para lembrar de Deus, para falar de Deus para outras pessoas. Usa a sua capacidade racional para construir coisas para Deus, para pensar coisas para Deus. Isso significa amar a Deus de todo o seu entendimento. Por fim, Jesus Cristo disse, ame a Deus com todas as suas forças. O que significa isso, irmãos? É colocar à disposição de Deus a nossa força física, o nosso serviço. Quando eu amo a Deus com todas as minhas forças, eu sempre desejo fazer a obra de Deus antes das minhas obras. Eu sempre penso nas coisas de Deus antes das minhas. Eu gasto meu tempo, minha energia, minha força antes com aquilo que Deus deseja, com aquilo que é vontade de Deus, com aquilo que o amor de Deus me impulsiona a fazer. É muito comum as pessoas gastarem todas as suas forças, todo o seu serviço com a si mesmo ou com outros que elas gostam, mas se esquecem de gastar o tempo com Deus. E quando vão se entregar a Deus, se entregam o caco, todas quebradas, já cansadas. É muito comum as pessoas passarem o dia todo fazendo um monte de coisa, um monte de obra humana, e quando vai orar a Deus, elas dormem. Quando vai ler a Bíblia, elas não aguentam, ficam cansadas e desistem. É muito comum as pessoas levantarem cedo para fazer muitas coisas, mas não levantam cedo para orar e para estar com Deus. Amar a Deus com toda a nossa força é colocar à disposição de Deus a nossa força, o nosso empenho, a nossa dedicação. E assim a gente vai poder realmente amar a Deus de forma completa, de coração, de alma, de mente e com as forças. Essas são 4 formas de amarmos a Deus profundamente e que está no coração de Jesus, é um desejo de Jesus para os seus seguidores. Eu quero lembrar, irmãos, que amar a Deus é o primeiro e grande mandamento. Por isso, Jesus, quando está falando dessa palavra aqui, ele diz que o primeiro e mais importante mandamento é esse. Por isso ele começa o texto aqui que a gente leu, falando assim, escute, povo de Israel, o Senhor, nosso Deus, é o único Senhor. Ou seja, escutem o que eu vou falar.
ouçam, porque eu vou falar agora o mandamento mais importante. Se há alguma coisa que você deve se dedicar e tratar como importante, é o amor a Deus. Veja, irmãos, que Jesus coloca o primeiro e grande amor a Deus, e depois ele fala, ame o próximo e ame a si mesmo, mostrando que o amor maior é o amor por Deus. Devemos amar o próximo, devemos amar a nós mesmos, mas mesmo assim, amando esses dois, nunca podemos amar mais a nós mesmos, mais ao nosso próximo do que a Deus. Nós podemos aceitar esse ensinamento do nosso Senhor Jesus Cristo e até esse desejo que Ele tem para os seus seguidores, porque Ele mostrou isso. Jesus Cristo amou a Deus de uma forma tão intensa que negou a si mesmo e se entregou na cruz do Calvário. Jesus Cristo nos amou muito, mas antes de nos amarmos, Ele amou a Deus acima de todas as coisas. Eu queria te desafiar a olhar para Jesus e perceber que Jesus Cristo tem autoridade para esperar isso de você, porque Jesus é o maior exemplo de amor já visto nesta terra, neste planeta. Eu queria, já seguindo para o encerramento da nossa meditação, alertar vocês a respeito de 2 erros que os seres humanos cometem e se não tomarem cuidado, nós também podemos cometer, mesmo sendo cristãos, mesmo conhecendo Jesus. O primeiro erro está em Mateus capítulo 6, versículo 24, quando lá naquele texto Jesus alerta ao cuidado, que nós devemos ter cuidado para não colocarmos outros deuses no lugar de Deus. Ele diz assim, ninguém pode servir a 2 senhores, pois odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará ao outro. Jesus Cristo aqui está alertando a respeito do dinheiro que pode se tornar um Deus, mas eu queria dizer que é uma de forma geral. Se nós amarmos algo mais do que Deus, então nós caímos no erro de amar menos a Deus. E não poderemos, não estaremos vivendo esse amor profundo que o nosso Senhor Jesus espera de nós para com Deus. Portanto, tomem cuidado, irmãos, monitorem o seu coração, e eu queria até deixar como exercício para essa semana, para que você olhe o seu coração, observe se há alguma coisa que você ama mais do que Deus, se há alguma coisa que te impede de conseguir se entregar totalmente a Deus através de amor. Tomem cuidado com este erro. Muitas pessoas caem neste erro de colocar outros deuses, outros senhores no lugar que é restrito, que é somente de Deus. Um outro cuidado que devemos ter, um outro alerta que eu quero dar para vocês, está em Mateus 24, versículo 12, onde diz assim, devido ao aumento da maldade, o amor de muitos se esfriará. Isso é Jesus falando sobre os finais dos tempos. A maldade que aumentaria e aumentaria cada vez mais, poderia fazer com que o amor das pessoas se esfriem. E é preciso tomar cuidado para não deixar com que o amor que temos por Deus se esfrie. Muitos de nós, se não tomarmos o cuidado de todos os dias cultivarmos, aquecermos o amor que temos por Deus em nosso coração, e eu diria que devemos fazer isso através da leitura da Palavra de Deus, do tempo de oração, do tempo de meditação, o tempo que nós gastamos com Deus vai aquecer o nosso coração para amarmos a Deus. Mas se formos deixando as coisas da vida nos levar e nos induzir para muitas coisas, tirar o nosso tempo, e formos deixando nossa vida de comunhão, nossa vida de estar com Deus, nós vamos nos esfriar. E é possível que nos esfriando e vendo tanta maldade no mundo, nós venhamos a achar que Deus não merece o nosso amor, que Deus não é aquele que nós devemos amar de fato. Isso é um perigo muito grande. Eu queria deixar esse cuidado. Queria, inclusive, então, deixar como um exercício para você também, durante essa semana,
que você observe como está sendo o seu tempo de aquecimento do seu coração para amar a Deus. Tempo de oração, tempo de leitura da palavra, como você está tratando isso? Irmãos, vivemos num mundo onde a maldade, a correria, o sofrimento, aflições está grande demais. Se não tomarmos o cuidado de mantermos esse nosso coração aquecido, nós podemos nos esquecer realmente de amar a Deus todos os dias. Eu diria, finalmente, irmãos, que nós devemos olhar para Jesus. Se todos os dias de manhã nós contemplarmos um pouco da vida de Jesus, seja lendo os evangelhos, seja relembrando daquilo que a gente sabe de Jesus, daquilo que a gente conhece de Jesus, certamente nós vamos conseguir, a partir do olhar para Jesus, olhar para Deus com amor. Por isso a minha mensagem desta manhã é esta: Jesus deseja que vocês amem a Deus com todo o seu coração, com toda a sua alma, com todo o seu entendimento e com toda a sua força. Para isso você precisa conhecer Deus cada dia mais profundamente. E só se conhece a Deus profundamente olhando para o Senhor Jesus Cristo e aprendendo com Jesus no exemplo de vida que Ele deu aqui na terra e dos ensinamentos que Ele deixou para a gente nas Escrituras. E a partir disso, cultivar a nossa fidelidade a Deus. Não trocar de forma alguma o nosso amor por Deus por outra coisa e nem deixando com que esfrie em nós o amor que temos por Deus. Que Deus te abençoe, que você realize o desejo de Jesus Cristo como um seguidor dele, hoje e durante toda a sua caminhada cristã na terra. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Meus irmãos, nesse momento nós vamos celebrar a ceia do Senhor, vamos tomar do sacramento e para esse momento eu espero que você já esteja com a sua mesa posta, arrumada, pronta para ter esse momento de edificação também pelo sacramento do Senhor. Para isso eu quero ler um texto antes de iniciarmos. Porque eu recebi do Senhor este ensinamento que passei para vocês, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, pegou o pão e deu graças a Deus, depois partiu o pão e disse: isto é o meu corpo, que é entregue em favor de vocês. Façam isso em memória de mim. Assim também, depois de jantar, ele pegou o cálice e disse: este é o cálice da nova aliança feita por Deus com o seu povo, aliança que é garantida pelo meu sangue. Cada vez que vocês beberem deste cálice, façam isto em memória de mim. De maneira que cada vez que vocês comem deste pão e bebem deste cálice, estão anunciando a morte do Senhor até que Ele venha. Meus irmãos, o apóstolo Paulo aqui traz esse texto para a igreja de Corinto, orientando-os que o Senhor Jesus deixou o sacramento para que a sua igreja pudesse fazer parte desse sacramento e com isso o seu corpo, o corpo de Cristo, pudesse ser sustentado, edificado, fortalecido a cada dia. Por isso o apóstolo Paulo, ele diz que realmente nós devemos fazer esse sacramento em memória do Senhor. E cada vez que nós fazermos esse sacramento, nós estamos anunciando a morte do Senhor, anunciando que o Senhor morreu para que nós pudéssemos ter vida eterna. Mas também o texto diz até que Ele venha, porque o nosso Senhor morreu, mas ressuscitou e foi aos céus, e um dia voltará para buscar o seu povo. E um dia nós vamos tomar essa ceia, celebrar na presença do nosso Senhor. Por isso o sacramento é a celebração da vitória de Jesus Cristo sobre a morte. É a celebração da vitória dos cristãos. É o que garante, é o que mostra para os cristãos que de fato eles morrerão, mas ressuscitarão um dia com o nosso Senhor e Salvador. Por isso, cada vez que participamos do pão e do cálice, nós
temos essa alegria de nos lembrar do sacrifício do nosso Senhor Jesus Cristo, para podermos tomar do pão e do cálice com o coração purificado, tranquilo, sem nenhuma separação entre nós e o nosso Deus. Nós vamos ter um tempo de confissão de pecados, onde você vai colocar diante do Senhor tudo aquilo que está no teu coração, que desagradou a Deus, que é desobediência a Deus e que pode atrapalhar esse tempo de comunhão, de sacramento. Feche os teus olhos e vamos ter um tempo de oração silenciosa. Senhor, obrigado pela oportunidade que o Senhor nos dá de participar do sacramento do Senhor. Que o Teu Espírito Santo aplique em nossos corações e que agora, confessando os nossos pecados, nós não tenhamos nenhuma separação entre nós e o Senhor. Pelo contrário, que nós possamos ter nossos pecados perdoados e termos a nossa vida totalmente consagrada e entregue ao Senhor, para que possamos desfrutar desse tempo precioso com o Senhor. Que o Espírito Santo aplique em nossos corações a presença e a bênção do Senhor sobre nós. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Meus irmãos, naquela noite em que Jesus foi traído, Jesus estava com seus discípulos reunidos e junto com seus discípulos no momento de confraternização. Certo momento daquele tempo, Jesus Cristo toma o pão e ele parte o pão, agradece a Deus pela provisão e depois o nosso Senhor Jesus Cristo oferece aos discípulos dizendo: comei dele todos, fazei isso em memória de mim. Da mesma forma, nosso Senhor Jesus Cristo, Ele tomou o cálice, certo momento daquele jantar, e Ele agradece a Deus pela provisão. E depois Jesus Cristo oferece aos seus discípulos, dizendo: bebei dele todos, fazei isso em memória de mim. Este é o cálice da nova e da eterna aliança. O cálice feito com o sangue inocente do nosso Senhor Jesus Cristo. O sangue que garante a vida eterna, o sangue que garante a reconciliação entre nós e o nosso Deus. Portanto, que nós possamos ser abençoados também pelo cálice. Neste momento, você pode se servir do pão e comer dele todos juntos, em nome de Jesus. Também pode se servir do cálice e tomar dele em nome de Jesus. E assim, que Deus abençoe o teu coração, abençoe a tua vida com o sacramento ministrado na presença do Senhor. Nós vamos orar para encerrar esses trabalhos de hoje, crendo que o Senhor Jesus Cristo nos abençoou muito com a sua palavra, com louvor e com o sacramento. Vamos orar. Senhor Jesus, novamente na tua presença eu te agradeço. Agradeço porque o Senhor sempre é bondoso conosco. Porque o Senhor espera de nós que amemos o Senhor com todo o nosso coração, com toda a nossa alma, com todo o nosso entendimento, com toda a nossa força, de forma completa. Precisamos amar o Senhor.
o Deus Todo-Poderoso que nos deu vida. Por isso, nos ajuda com isso durante esta semana. Permita que possamos viver experiências com o Senhor, conhecer mais do Senhor, e com isso, Pai, nós possamos amar o Senhor mais e mais a cada dia. Obrigado por este sacramento precioso, porque sabemos que alimenta a nossa alma e que um dia, Pai, o Senhor voltará para nos buscar e juntos no céu celebraremos com o Senhor para toda a eternidade. Em nome de Jesus que nós oramos e agradecemos. Amém. Irmãos, recebei a bênção. E que a graça, o amor, a misericórdia do nosso grande, poderoso e maravilhoso Deus, que a comunhão, a compaixão, a presença do nosso Senhor Jesus Cristo, que o poder, a cura, a orientação e o consolo do Espírito Santo de Deus estejam com todos vocês, meus irmãos e minhas irmãs, e permaneça sobre todo o povo de Deus espalhado por toda a terra, hoje e para todo sempre. Amém. Que Deus te abençoe, te fortaleça, te dê um bom domingo, uma boa semana, te dê muitas e muitas bênçãos sobre a sua vida e te proteja desse vírus. Em nome de Jesus. Um abraço, fiquem com Deus.